Eu bem sei que distinguir felosas é bom ter um bom ouvido para isto. Não é o meu caso, mas temos aqui o Gonçalo Elias para nos falar sobre esta espécie e ele tem bom ouvido para isto. Gonçalo, é verdade, não é? Distinguir felosas dá sempre um certo jeito conhecer o canto delas, não é? Olá, olá. Dá imenso jeito, e tenho a dizer que a primeira vez que eu vi esta flosa, ela foi detectada pelo som. Foi assim uma das observações mais inesperadas que eu tive. Eu estava em Barrancos, como eu contei na conversa anterior, tinha ido pela segunda vez ao Castelo de Nodar e tinha sido na ida para lá que tinha visto o Pardal francês pela primeira vez. Tive algum tempo no Castelo de Nodar e depois, eu mais uma vez tinha ido de bicicleta, vim a pedalar. Estamos no dia 30 de março de 1990 e eu vim a pedalar de regresso do Castelo de Nodar a Barrancos, que ainda são para aí uns 10 quilómetros. Aquilo vai assim um caminho aos altos e baixos, passa lá pelo meio dos azinhais, e a certa altura, mesmo ao lado do caminho onde eu ia a pedalar, ouvi este som, vindo de uma árvore muito próxima. Este som, este trinado seco que nós acabamos de ouvir. O som chamou-me a atenção, até porque eu já conhecia as, os sons dos cantos da maioria das aves europeias, graças a umas cassetes que o Peter Harris me tinha cedido de sons nesta altura. Os sons aprendiam-se com cassetes gravadas. E então eu já conhecia o som, ouvi aquele som, parei a bicicleta e fui procurar na árvore. E lá vi o passarito, estava a cantar, era uma flosa de Bonelli. Portanto, eu detetei pelo som e identifiquei pelo som, porque depois vi que era uma pequena flosa e já conhecia o canto das gravações. Portanto, foi um caso em que a vocalização não só ajudou a detectar a ave, porque eu ouvia antes de a ver, como também serviu para confirmar a identificação, uma vez que estas flosas, embora sejam parecidas visualmente, cantam de forma distinta. Portanto, respondendo à tua questão, sim, o canto é muito útil neste grupo de aves. E tenho a dizer também que este passarito é uma das minhas espécies de aves preferidas. Sempre tive uma grande simpatia por esta ave, que apesar de ser pequena, acho um passarinho muito simpático. Gosto do canto, gosto do aspecto, gosto da distribuição, gosto do habitat. Portanto, é um passarinho com o qual eu simpatizo em todas as suas vertentes. E irrequieto, como é típico destes passarinhos pequenitos. Também, o que também coloca um desafio à sua observação. Gostam de se mexer pelas copas das árvores, mas sim, muito irrequieto, mas é um passarito que eu todos os anos gosto de ver e de ouvir. Sabes que eu lembro-me durante o curso de ouvir colegas nossos a dizer coisas do estilo: epá, fui com o Gonçalo não sei aonde, o gajo vai o tempo inteiro a ouvir os pássaros a cantar. Olha, não conhecia essa história, mas é bem capaz de ser verdade, porque de facto eu cheguei a fazer saídas para ver aves com alguns colegas de curso. Isto estamos a falar 89, 90, 91. E de facto eu nessa altura já estava muito atento aos cantos e portanto já detectava uma série de espécies pelas vocalizações. Um, então, diz-nos lá, para observar esta ave, onde é que tu recomendas que se vá? Qual é o tipo de habitat, época do ano? Como é que a coisa Bom, funciona? começando pela época do ano, isto é uma ave estival, migradora, portanto, que vem até ao nosso país para se reproduzir e vai invernar em África. África, estamos a falar África subsaariana, portanto, na zona tropical, ao longo de uma vasta área que vai ali mais ou menos desde o Senegal até à Etiópia, mais ou menos. Não sei se chega até à Etiópia, por acaso vou confirmar aqui no mapa, mas é mais ou menos uma faixa que está ali abaixo do Sahel. Sim, não chega bem à Etiópia, vai até ao Tchad, portanto, desde o Senegal, passando ali pelo Mali, Burkina Faso, norte da Nigéria, até ao Tchad, grosso modo. Isso é onde passa o inverno. Ela chega ao nosso país normalmente no mês de abril. Esta observação que eu tive até foi um bocadinho precoce, 30 de março, embora eu depois disso já as tenha observado mais cedo. Já cheguei a observar por volta do início da primavera, 20 de março, até observações ligeiramente mais cedo. Portanto, no sul do país às vezes aparecem as primeiras no final
de março, mas a maioria só se observa no nosso país a partir de abril. E então elas estão nos territórios de reprodução desde abril até julho. E depois migram, e a migração é relativamente cedo, a maioria vai-se embora em agosto. E em setembro já há muito poucas, e são, a partir de meio de setembro já é bastante difícil ver esta espécie. Portanto, é uma espécie que chega não muito cedo, também não é das mais tardias, chega ali, a maioria chega em abril, reproduz-se e depois vai-se embora. Portanto, a época para as ver, tirando as zonas onde aparecem em passagem, porque nas zonas costeiras, sobretudo no Algarve, elas aparecem em passagem em abril e em agosto e setembro, mas nas zonas de reprodução eu diria que o período ideal é desde meio de abril, que é quando já há assim mais quantidade, até ao final de junho. Embora elas continuem por lá no mês de julho, ainda se podem ouvir a cantar, em julho já cantam menos, mas ainda cantam, depois em agosto já começam a ir-se embora. Portanto, eu diria meio de abril a fim de junho é o ideal. Em termos de habitat, isto é uma ave florestal e, portanto, aparece quase sempre em bosques, embora, como acontece com muitas outras aves, quando está em passagem migratória pode aparecer noutros tipos de habitat, por exemplo, em zonas arbustivas, ou em jardins, ou assim, coisas parecidas, mas em contexto de reprodução aparece em bosques já razoavelmente densos e bem desenvolvidos. E, muito importante este aspecto, com subbosque. Subbosque, portanto, que é o extrato arbustivo. Ou seja, a Flosa de Bonelli não gosta muito de se reproduzir em bosques que não tenham subbosque. E isto porquê? E isto é uma das maiores curiosidades que eu conheço acerca desta flosa. É que, embora ela seja arborícola, ou seja, ela anda sempre nas árvores e anda ali pelas copas das árvores à procura de insetos, mas faz um ninho no chão, Eu que é também algo. achei esse facto curioso, não fazia a mínima ideia. Quando estive a preparar agora para a nossa conversa, é que aprendi sobre esse aspecto. Não imaginava que um passarinho deste tamanho fizesse ninho assim, colado ao chão. Colado ao Sim, chão, não, no chão mesmo, não é? faz no chão e por isso é importante ter alguma vegetação que lhe ajude a camuflar um bocadinho o ninho, porque o Coverley, o Henry Coverley, que fez uma série de notas sobre as aves de Portugal na década de 40, ele até dá umas descrições bastante engraçadas, que ele diz, por exemplo, na zona de Braga, no Bom Jesus, que esta flosa frequentemente escolhe pequenas covas na encosta da colina, enfim, sem grande cobertura, mas com algumas ervas e pequenos tufos de arbustos, com algumas folhas do outono anterior que sirvam para camuflar o ninho, que está soberbamente escondido. E diz que um local tipo favorito seria junto à base de um pequeno carvalho, em que os ramos mais baixos sirvam depois para depois ela se mergulhar em direção ao ninho. Portanto, o ninho está junto à base das árvores, embora ela se alimente lá em cima, depois desce até ao chão. Mas o ninho está assim muito escondido. Portanto, ela tem que ter algum tipo de vegetação. Não quer dizer que seja, quando eu digo subbosque, não quer dizer que seja um subbosque ultradenso. Não tem que ser ultradenso. O que elas não gostam é, por exemplo, de um bosque que tivesse sido completamente rapado em termos de extrato arbustivo, porque isso lhe retira as oportunidades de esconder o ninho. Portanto, é uma das curiosidades. E então, em termos de habitat, isto varia um bocadinho, mas eu diria, por aquilo que eu já fui vendo no país, que a espécie de árvore em que nós podemos encontrar as maiores densidades é o carvalho negral. Portanto, bosques de carvalho negral, que o nome científico é o Quercus pyrenaica, normalmente aparece em grandes densidades. E há um amigo meu, que é o Domingos Patacho, que na década de 90 também estava bastante envolvido na observação de aves, atualmente não tanto, mas houve uma altura que ele se interessava muito por isso. Ele teve a estudar uns anos em Bragança e fez um trabalho final de curso sobre as aves da Serra da Nogueira, que é uma serra que fica entre Bragança e Macedo de Cavaleiros, um pouco a sul de Bragança. E eu até tive a oportunidade de ir lá para o ajudar lá nos trabalhos de campo do Atlas que ele estava a fazer da Serra da Nogueira, das aves. E
Na Serra da Nogueira, eu vi aqueles que foram talvez os carvalhais de carvalho negral mais impressionantes que eu vi na minha vida. Nunca vi carvalhais desta espécie iguais a estes em mais sítio nenhum, lá nos recantos de umas encostas da serra, impressionantes pelo tamanho e pela densidade, e ele fez alguns transeptos lá nessa serra e estimou densidades altíssimas de Flosa de Bonelli, que chegaram em certas zonas a atingir 20 casais por 10 hectares. Isto é uma densidade elevadíssima, é uma das mais altas da Europa. Isto tem a ver, naturalmente, em parte com a qualidade do habitat, porque elas gostam muito de carvalho negral, e também, penso eu, com questões climáticas, porque quer em Portugal, quer em Espanha, elas ocorrem sobretudo na Meseta Norte e nas zonas adjacentes, ou seja, na metade norte da península, mas não na zona atlântica já muito a norte, que eu acho que isso já é muito chuvoso. Elas não gostam de zonas demasiado chuvosas, mas gostam de zonas relativamente secas, mas com alguma altitude. E eu acho que a preferência por carvalho negral também tem a ver com o facto do carvalho negral ser mais abundante nessas regiões, quer em Portugal, quer em Espanha. Isto é a árvore, e portanto, procurando no nordeste do país, que é onde esta espécie de carvalho ocorre mais, portanto, Trás-os-Montes, Beira Alta e um pouco depois da Beira Baixa e localmente no Alto Alentejo, porque no Alto Alentejo, na Serra de São Mamede, também há umas bolsas de carvalho negral, mas as densidades são muito maiores no nordeste. Serra da Estrela também é uma zona boa, outras serras do norte. Para além dos carvalhos, também ocorrem em pinheiros, pinheiro de casquinha, por exemplo, que é o Pinos silvestres, pinheiro bravo em algumas regiões, não em todas, mas no nordeste aparecem, e depois a sul, na bacia do Tejo, portanto, Ribatejo e bacia do Sado, já aparecem em sobreiros. Sobreiros e pinheiros bravos ou mansos, portanto, bosques mistos. Ou seja, o tipo de árvore também varia com a região, dependendo daquilo que está disponível, mas as densidades no sul são muito mais baixas do que no norte. Portanto, isto é Aham. claramente uma Mas espécie eu, do por norte. acaso, eu notei quando vi o mapa com a distribuição, com as, no Atlas, no livro vermelho, no Atlas, o mapa, eles têm lá a parte das zonas de nidificação confirmada, provável, etc, etc. E eu realmente achei estranho aqui na região de Setúbal e por aí acima, ao longo da margem sul do Tejo, eh, uma distribuição também parece que ainda não é tão densa como diz, não é? Quando comparamos com o mapa de abundância, nitidamente as maiores densidades serão lá para cima, mas aqui não me parece ser assim uma coisa desprezável, não é? Ainda é Não, significativo. não é de maneira nenhuma desprezável, mas eu tenho a dizer-te que eu acho que isso é uma situação recente. E vou dizer porquê. No primeiro Atlas de nidificantes, que foi feito pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza e publicado em 1989, a Flosa de Bonelli só aparecia mais ou menos do Sabugal para cima. Era uma espécie do Nordeste. Havia uma ou duas registros isolados, quer na Extremadura, quer no Algarve ou no litoral alentejano, mas eram núcleos isolados. Portanto, o grosso da população estava distritos da Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança. Essencialmente era por aí. E abaixo do Sabugal praticamente não havia. Entretanto, eu lembro-me que em 1993, quando eu comecei a anilhar, eu tive a minha credencial de anilhadora em 1992 e depois comecei a anilhar e há uma ocasião em que eu comecei a anilhar colónias de andorinhas das Barreiras e ia muito ali à zona da Marateca, onde havia uma colónia, e numa ocasião fui com o meu amigo Luís Reino e enquanto estávamos a anilhar, de repente ouviu-se uma flosa de Bonelli ali ao lado a cantar. E como o Luís Reino já tinha vivido em Bragança, já estava muito habituado ao canto dessa espécie, assim que ela cantou, ele disse, olha, filoscopos Bonelli. E eu comecei a ouvir, e pá, pois é que engraçado. E entretanto, nas minhas incursões ao Sado e as zonas ali vizinhas, Sado estou a falar ali da Herdade do Pinheiro, eu comecei a ter mais registros. E a pouco e pouco comecei-me a perceber que no Ribatejo se viam bastantes. Comecei a prospectar outras zonas do Ribatejo, ali, Chamusca, Coruche e outros concelhos envolventes, e até mesmo um bocadinho mais para sul, Alcácer do Sal, e comecei a perceber qual era o habitat delas no Ribatejo. E quando é que começa o segundo Atlas, que começa em 1999, eu fui o organizador regional de uma grande parte do distrito de Santarém e de Setúbal, e andei a bater esses bosques todos e encontrei Flosa de Bonelli por todo o lado. Por todo o lado, enfim,
em todas as quadrículas, é o que eu quero dizer. Não era com as densidades do Nordeste, mas percebi que ela não era rara. E quando Ora, vamos eu para o fiquei. terceiro Atlas, ainda aparecem mais. Pronto, exatamente. Ora, no segundo Atlas, mas é que o primeiro Atlas estava razoavelmente completo. E as pessoas que tinham feito o primeiro Atlas conheciam o canto desta espécie porque a tinham detectado no Nordeste. E eu fiquei com a sensação, quando, uh, quando fiz essa prospecção em 94, ali no Vale do Sorraia e zonas adjacentes, e quando comecei a colaborar com o segundo Atlas em 99, eu fiquei com a sensação que, embora pudesse já existir em densidades baixas, mas que esta ocupação do Ribatejo e do Vale do Sado seria uma coisa recente. E eu já sabia qual era o habitat, eu ia à procura delas no habitat certo, em Sobreiros e Pinheiros Mansos, e encontrava-as a cantar em maio e em junho. E depois aconteceram mais coisas que me levaram a suspeitar que isto fosse uma expansão recente, porque no estuário do Tejo, na zona de Pancas, não havia, nos anos 90 e nos anos 2000. Mas agora, eu agora não tenho ido para aí, mas observadores que vão lá dizem que aquilo agora está cheio de flosa de Bonelli. E quando nós vamos ver o mapa do terceiro Atlas, vemos uma expansão enorme na Bacia do Sado, no Alentejo e até na Extremadura, na Península de Setúbal, que é outra novidade também. E, portanto, a sensação que eu tenho é que a espécie começou a expandir-se para a metade sul do país como reprodutora a partir talvez de, sei lá, 1990 ou por aí, final dos anos 80, porque não foi detectada no primeiro Atlas, mas no segundo Atlas já havia em muitas quadrículas e no terceiro Atlas há muito mais. Mas isto ainda é reforçado por outro indicador, é que em Espanha está a acontecer o mesmo. Em Espanha, a espécie Exatamente. está-se a expandir para sul, se vis no Atlas espanhol ou no Atlas europeu, vês que se está a expandir para sul de uma forma considerável. Quando nós comparamos o segundo Atlas com o terceiro Atlas espanhol, nós vemos que houve uma expansão muito grande em Espanha, embora elas continuem a ser mais abundantes na metade norte, como eu disse, mas houve uma expansão grande na Extremadura e até na Andaluzia, no país valenciano, e depois tem um comentário, houve um aumento de quadrículas para aí de 24%, e depois isto colide fortemente com os modelos, e então tem aqui uma afirmação impressionante na interpretação que eles dão no site do Atlas Espanhol, porque eles reconhecem que houve uma expansão de 20 e tal por cento, sobretudo para sul, e diz assim: a expansão observada contradiz neste momento as reduções superiores a 80% da sua área de distribuição que estão preditas perante cenários de alterações climáticas para o período de 2040 a 2070. Ou seja, isto é um trabalho de 2011, que eu não tive ainda a oportunidade de adquirir, mas que gostaria um dia destes de poder consultar. Ou seja, em 2011 sai um trabalho que diz que, face às previsões, aos modelos de alterações climáticas, a flosa de Bonelli vai encolher 80%. E ela, em vez de encolher 80%, aumentou 24%. Uhum. Um, Portanto, mas nós aqui na Península Ibérica, portanto, de um modo geral, estamos a verificar então uma expansão não só da área, mas presumo também do número de indivíduos, não é? sim, Mas sim. depois, quando olhamos para o resto da Europa, nomeadamente para o norte, para as zonas mais a norte da sua distribuição, que ela não vai lá muito acima, aí parece que há um cenário um bocadinho diferente. Exatamente. Ou seja, quando nós olhamos para o Atlas Europeu, o que é que nós vemos? Vemos a confirmação da expansão na Península Ibérica, portanto, um aumento face ao primeiro Atlas Europeu, que foi na década de 90. Vemos uma expansão em Itália, que também é do Mediterrâneo, e vemos uma redução considerável na metade norte da área de distribuição, que é no norte de França. Portanto, no norte de França e na Bélgica e certas zonas do sul da Alemanha, portanto, tudo isto somado desaparece de várias dezenas de quadrículas. E eu vi isto e pensei, olha, mais uma espécie que se está a deslocar para sul, deixa cá ver que justificação é que eles dão. E como os textos, desde há uns meses, os textos do Atlas Europeu já estão disponíveis online, eu fui ver o que é que dizem. Então, a explicação é muito curiosa. Diz que a espécie retraiu efetivamente no norte da área de distribuição, que no sul da Alemanha as populações também diminuíram, em França a espécie desapareceu da Bretanha e da Lorena, e que uma explicação que já foi adiantada para justificar este desaparecimento é a competição com a flosa musical, que é o Philoscopes trochilus. Eu li isto e ri-me porque, quer dizer, nós voltamos sempre à mesma conversa. Quando uma espécie se expande para norte, parece que há uma justificação que é usada para sempre, que é a questão do aumento das temperaturas.
quando uma espécie se desloca para sul, tem que se ir encontrar outra explicação qualquer, como se essas explicações não pudessem estar presentes também quando há expansão para norte. Portanto, parece haver aqui realmente um enviesamento na forma como são dadas as justificações para as alterações de distribuição. Já não é E a primeira vez que isso é referido nas nossas conversas e não será, não, e não será provavelmente certamente a vai última aparecer mais vez. vezes. Porque há dezenas de espécies que se estão a deslocar para sul na Europa. E eu às vezes fico com a sensação, que é uma coisa que confesso que me faz um bocadinho de confusão, como é que havendo já tanta investigação sobre este tema, que já vai havendo, parece haver uma quase obsessão em justificar todos os deslocamentos para norte com as alterações climáticas, como se não houvesse outros fatores em jogo. E estas dezenas de espécies que se estão a expandir para sul são a prova viva de que há outros fatores em jogo. Agora a gente pergunta, mas porquê que as flosas de Por acaso, Bonelli... indo um pouquinho mais além do ponto de vista da ciência da coisa, uma questão que me levanta sempre, digamos, alguma relutância em relação a estas análises, é que a maior parte das vezes as análises baseiam-se numa opinião, não propriamente em dados concretos ou em Uh, estudos eu, realizados. eu, eu não quero generalizar em demasia, porque eu sei que há trabalhos publicados sobre este assunto, embora, enfim, nem todos são fáceis de encontrar. Sei que há estudos que eu já li, por exemplo, em que, sei lá, há um estudo que já foi feito em vários países, que é no caso do Papa Moscas Preto, sabe-se que as posturas têm estado a acontecer cada vez mais cedo ao longo dos anos. Portanto, há estudos que mostram com dados quantitativos alterações de longo prazo. Mas uma coisa, atenção, e isto indo ao encontro daquilo que estás a dizer, uma coisa é nós documentarmos as alterações, sem dúvida, e é possível encontrar métricas para isso. Outra coisa muito diferente é estar a estabelecer relações de causalidade que não estão de maneira nenhuma demonstradas. Um exemplo que me faz imensa impressão sobre a justificação das expansões para o norte é o abelharuco. O abelharuco, até há 30 ou 40 anos, era uma espécie do Mediterrâneo. Ocorria Península Ibérica, sul de França e outros países do Mediterrâneo, e agora, em cerca de 20 ou 30 anos, chegou ao norte de França, Alemanha, acho que até já na Dinamarca vão, Holanda, Inglaterra também já aparece, e outros países da Europa Central. É verdade que houve uma expansão enorme para o norte, é um dos exemplos que mais vezes é apontado. Mas eu olho para aquilo e penso, mas espera lá, as temperaturas subiram 1 grau. As temperaturas na Alemanha hoje não são iguais às que Portugal tinha há 20 anos. Portanto, quer dizer, há aqui outros fatores, porque o ritmo de expansão de algumas espécies é muitíssimo superior ao aumento das temperaturas. Ou seja, eles estão hoje em dia a ocorrer em zonas onde passam isotérmicas que, que eles há 20 ou 30 anos não aceitavam. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, Certo, certo. ou seja, não parece haver aqui uma progressão a acompanhar a temperatura. Alguns estão a avançar muito mais depressa que a temperatura, enquanto que outros estão a avançar no sentido contrário. Por isso é que eu digo, estas equações são complexas. Eu também não tenho as respostas. Quero deixar claro, eu não sei quais são os motivos. Porque é que a Flosa de Bonelli agora de repente aparece no Ribatejo e no Val do Sado. Eu posso também inventar explicações. Posso, por exemplo, especular que se calhar há 20 ou 30 anos existia lá outra espécie que competia com ela e que agora ocorre em densidades mais baixas, tendo aberto espaço para essa espécie se estabelecer. Porque E há depois outros fatores. Eu tenho uma vaga ideia de ter lido qualquer coisa sobre, como esta também é daquelas que vai passar a época de inverno lá para a zona do Sahel e um bocadinho para baixo. eh, sim, e já foi referido noutras conversas nossas, houve aí uns períodos de grande seca lá por essa região, e obviamente estes pequenos passeriformes sofrem com isso, não é? Também, portanto, são coisas que têm consequência nestas populações, não é? tem, mas eu também já li aí, agora já não me lembro se foi também aqui no Atlas Europeu, a dizer que a expansão que terá havido, a expansão, portanto, no sul de França, sim, no Atlas Europeu diz que no sul de França elas têm estado a expandir e na Península Ibérica também, e eles falam que a expansão que se verifica em algumas zonas da Europa pode ser uma recuperação depois das diminuições que houve no final do século XX devido às secas no Sahel. Mas, mais uma vez, isto são hipóteses, não é? Mas eu, se quiseres, olha, agora também vou especular um bocadinho. Isto agora vou entrar no reino da especulação. Sim, Eu vou se é para dizer, dar opinião, também temos direito a sim, dá-la, já não é? agora vou dizer, por exemplo, no Ribatejo e no Sado, onde claramente hoje elas são mais comuns do que eram há 30 anos, eu vou especular o seguinte: como eu já referi, elas gostam de bosques com algum mato.
há 20 ou há 30 ou há 40 anos, como nós sabemos, no meio rural limpava-se muito mais mato do que se limpa hoje. Hoje em dia cresce mato por todo o lado, onde não crescia, porque ele era rapado. Se cresce mais mato, esta flosa encontra condições de reprodução onde antes não encontrava porque não tinha lá o mato. Isto para mim tem lógica. Atenção, isto é uma hipótese. Eu estou a especular, eu não tenho qualquer tipo de estudo que sustente isto. Mas quando nós estamos enfim, olha, para se fazer ciência, a pessoa pode colocar as hipóteses mais absurdas. Depois tem que as testar, como é evidente, tem que as Claro. testar para ver se aquilo faz sentido ou não. Agora, a hipótese nós podemos sempre colocar as que quisermos. E eu acho que as hipóteses relacionadas com o habitat nunca devem ser desvalorizadas, porque um dos fatores mais importantes para uma espécie se poder estabelecer é a qualidade do habitat. E a qualidade do habitat não inclui só o coberto arbóreo, inclui também o coberto arbustivo, que, como já referi há pouco, no caso desta espécie, parece ter alguma relevância. Claro, e disponibilidade de alimento, etc, etc. Não são Também, obviamente, como eu já tenho dito, são equações complexas e nós não devemos simplificar em demasia. Por isso é que esta história de reduzir a um único fator, eu acho sempre, acho uma simplificação excessiva e eu acho que a ciência poderia ser um bocadinho mais ousada em considerar outras hipóteses na equação. Mas pronto. Nos mapas de distribuição, eu noto também que a área de nidificação inclui muito provavelmente também ali uma faixa perto do Mediterrâneo, no norte da África. Há alguns Sim, estudos sim, sim, também sim. sobre a importância dessa área face à distribuição global dela. Em termos quantitativos, não sei dizer, mas eu posso dizer que quando eu estive em Marrocos, que foi em 1993, foi na primavera, e eu recordo-me de ter parado lá nos bosques de sobreiros, porque em Marrocos também há sobreiros, embora não tantos como em Portugal, mas Marrocos também tem bosques de sobreiros, e ter parado lá nos bosques de sobreiros, lá algures no meio, e, um, e ter ouvido Flosa de Bonelli a cantar, já estávamos no mês de abril, e de facto elas nidificam aí também, portanto nem todas vêm para a Europa, elas são visitantes estivais em Marrocos, portanto, e Marrocos tem zonas, Marrocos, atenção, Marrocos é um país muito diverso, não é só deserto, como às vezes se ouve referido. Marrocos, acima de tudo, tem duas zonas distintas. Para além da faixa costeira, que é uma zona mais fresca e mais atlântica, com zonas úmidas, mas o interior tem, eu diria, duas grandes zonas. Tem a norte do Atlas e a sul do Atlas. Portanto, tens uma cordilheira enorme que é o Atlas. A sul do Atlas o clima é muito desértico, o Atlas faz ali uma barreira à passagem da precipitação, e portanto a sul do Atlas tem zonas desérticas e semidesérticas. A norte do Atlas já tens uma zona muito mediterrânica. Eu lembro-me quando atravessei Marrocos de achar que muita daquela paisagem fazia lembrar o que se encontra no sul de Portugal, com olivais e com campos de cultura e com pomares, etc. Não tem a ver com aquelas imagens que nós conhecemos do deserto. Isso encontras para sul do Atlas. E a avifauna que tu vês a norte do Atlas em Marrocos é muito parecida com aquilo que encontras no sul de Portugal. Haverá algumas espécies diferentes, mas de uma forma geral são as mesmas espécies, os trigueirões, os chamarizes, os chapins, os cartazes, essas coisas todas. Quando passas do Atlas para lá, entras no outro mundo. Por isso é que quem quer ir ver aves a Marrocos para encontrar espécies diferentes tem que ir para lá do Atlas, porque senão não vai encontrar muita coisa nova, encontrar algumas, mas as especialidades do deserto estão todas para lá. A Flosa de Bonelli nidifica, mas se olhares para o mapa do Birds of the World é só na metade norte, que é a parte que está a norte do Atlas, e também numa faixa a norte da Argélia, que também tem uma cordilheira de montanhas, daí para sul já é desértico, já não oferece condições para Por elas. alguma Portanto, razão, o norte da África ainda pertence à região paleártica, não é? não, o Paleártico vai até mais abaixo, ok? Pertence, portanto, o Paleártico apanha Sim, 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 mas o que eu a estou a dizer é as espécies é natural que sejam mais ou menos as sim, mesmas. sim, sim, sim. Sim, não, mas o Paleártico vai até ao deserto do Sara. Agora, Certo, o certo, certo. Atlas forma ali uma barreira geográfica. Sim, Mas atenção, esta espécie não é exclusiva do Mediterrâneo, ela vai até aos Alpes. Há muitas na Suíça e no norte de Itália, que é aliás onde ela foi descrita pela primeira vez, e na Áustria e no sul da Alemanha. Portanto, só que em Espanha as quantidades são muito superiores. Eu acho que Espanha tem a maior parte da população europeia. E sobretudo na meseta norte, portanto, Castela e Leão, ali Salamanca, Zamora, León, Orense, que já é na Galiza, e depois também nos Pirineus, toda essa zona está cheia de flosas de Bonelli. Agora, elas em Espanha têm estado a expandir para o sul também, portanto, verifica-se quer em Portugal, quer em Espanha, que elas estão a ocupar zonas que anteriormente não ocupavam.
Gonçalo, vamos ficar por aqui. Fica para a próxima ronda em que quando voltarmos a falar desta espécie, o mencionar o porquê de Bonelli no nome desta ave. Terá Obrigado. que ficar para a segunda volta. É isso. E antes de nos despedirmos, gostava de referir que a seguir temos uma rapina. Fica aqui o teaser. Uma grande rapina. Uma grande rapina que ainda não passou por cá. Ainda faltam umas quantas, ainda faltam. Aliás, das grandes rapinas ainda falta uma série delas. Mas lá chegaremos. Ok, E até à pronto, próxima, então. Obrigado. até à próxima.